Olá! Em tempos de pandemia, como é que ficam os eventos culturais? No teatro, no cinema, o distanciamento chegou a ser uma alternativa, mas dependendo da classificação, dependendo de quando você está vendo este nosso programa, essas coisas vão mudando. Atualmente estamos na fase amarela, né, da fase definida pelo governo do estado, né? Bom, o importante é que a gente acompanhe como está desenvolvendo, se desenrolando essas atividades culturais nos vários municípios para saber como é que eles estão lidando com este desafio para que a gente, população, também possa entender como está funcionando e procurar se beneficiar sempre com os devidos cuidados, né, de higienização e tudo mais. Hoje a nossa conversa vai ser com o Brandino, o Marcos Brandino Seleguim de Moraes. Ele é o secretário municipal de cultura de Franco da Rocha, já está aqui com a gente. Tudo bem, Marcos? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Jeremias. Tudo bem? Tudo bem. Te chamo de Marcos ou de Brandino? Pode chamar de Brandino. Tá bom, é mais conhecido aí em Franco da Rocha como Brandino, né? Ô Brandino, eu queria que você falasse inicialmente, né, as pastas da cultura e o do turismo geralmente sofrem diante da prioridade como as que nós estamos vivendo diante de uma pandemia, né? E só que assim, a gente não pode esquecer que a arte, nos momentos mais difíceis que a humanidade passou, ela é sempre um refúgio, né? Como é que vocês estão vivendo esse momento aí em Franco da Rocha? Como é que você avalia esse ano? Olha, esse momento de pandemia, de isolamento, que é uma novidade, né, para essa geração, um desafio muito grande que a gente está enfrentando, é óbvio que a arte e a cultura, elas são fundamentais para ajudar a gente a seguir adiante, a levantar a cabeça e tal, né? O grande desafio que a gente teve foi como manter essas atividades funcionando, diante da exigência do isolamento social, não só pela necessidade que a gente tem de consumir cultura, de produzir arte, mas também por conta da sustentabilidade econômica dos trabalhadores da cultura, né? A gente, felizmente, agora a gente já está numa fase mais tranquila, entramos na fase amarela semana passada, mas já é bem mais leve em relação a outro momento em que a gente teve, né? Aqui em Franco da Rocha, a gente, em primeiro lugar, se esforçou para manter esse equilíbrio, né? A gente transferiu todas as nossas oficinas culturais para o formato online, para que elas pudessem ser ministradas pela internet. Assim, a gente manteve as aulas e manteve a produção, manteve os artistas, os nossos oficineiros com vínculo, né, para eles poderem continuar trabalhando. A nossa avaliação é que o resultado foi satisfatório para essa atividade. As atividades culturais em si, a programação de eventos que nós tínhamos na cidade, essa sim, infelizmente, teve que ser, boa parte foi cancelada. Mas pouco a pouco a gente está conseguindo retomar. Nós estávamos até a semana passada, até o dia 30 na fase verde, que permitia o retorno dos espetáculos culturais, o cinema que já tinha voltado e tudo mais. Agora, com a fase amarela, o Estado, a nova fase amarela, né, nessa fase aqui no São Paulo, o Estado concedeu aos municípios o direito de definir um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de liberdade para os municípios flexibilizarem as regras de acordo com as suas respectivas situações de contágio local. Aqui em Uhum. Franco da Rocha, a gente pôde manter os espetáculos, manter as atividades em funcionamento, cinemas, o nosso único cinema em funcionamento. A restrição que a gente colocou é que antes podia uma capacidade de até 60% dos locais e podia ter evento com público em pé. Agora a gente só pode promover eventos com público sentado e com 40% da capacidade. Coincidiu que o 30 de novembro foi justamente o aniversário da cidade. Uhum. Então a gente promoveu, junto com a inauguração do museu, que foi a nossa grande largada aqui para esse aniversário de 76 anos, a gente está promovendo ainda até o dia 17 o Festival Aldir Blanc, junto com a nossa mostra das oficinas culturais. Esse festival a gente está pegando os recursos daquele auxílio emergencial para a cultura, que foi apelidado de Lei Aldir Blanc, né, em homenagem ao artista que a gente perdeu para a Covid aí no início da pandemia. A gente todos os artistas que foram beneficiados por esse recurso estão apresentando a contrapartida deles ao longo desse festival, que está sendo transmitido pela internet também. Assim a gente consegue chegar nas pessoas ao mesmo tempo em que a gente aproveita aí os recursos
dessa lei. Tá, tem sido muito legal, a gente tem, lógico, que o público não é o mesmo que a gente tinha presencialmente, não tem aquele calor humano, não tem a presença das pessoas, não tem o povo junto ali, mas a gente tem tido um resultado bastante satisfatório com essas transmissões que estão acontecendo diariamente. Você sabe que eu estava pensando sobre esse programa e me veio à cabeça o seguinte, né? A arte não só contemplativa. A gente vai falar de um museu que é muito interessante, né? E que hoje não é só contemplativa, a gente interage, tem monitores, é muito legal, né? Mas vocês têm direcionado alguma coisa nesse sentido? Eu estou vendo, eu até anotei aqui, eu não sei se ainda está valendo, cursos da Secretaria Municipal de Cultura que eram de teatro, desenho, dança, street dance, breaking, desenho, canto coral, violão e dança do ventre. Olha quanta coisa. Isso está valendo ou diante da fase amarela foi suspenso? Como é que está? E justamente essas oficinas às que eu me referia. Ao longo, a gente transferiu todas elas para a internet. Todas as que eram possíveis, todas, não, Ah, quase todas. E a gente pôde uhum. manter tudo isso funcionando. É lógico que a gente tem uma perda, nem todos os alunos conseguem acompanhar, nem todas as oficinas conseguem ser transpostas facilmente para a internet, mas a gente Sim. conseguiu manter o equilíbrio, conseguiu manter o acesso das pessoas, conseguiu ter algumas iniciativas e fazer a cultura, a arte produzida aqui na cidade chegar até as pessoas e manter, principalmente eu acho aí, Jeremias, quando a gente fala nas oficinas, né, você pode até ter uma compreensão das pessoas em relação a você não ter grandes eventos, ao distanciamento. Eu acho que as pessoas até se acostumaram um pouco, ainda por mais que isso seja chato, tem aí um pouco de compreensão das pessoas, principalmente nos momentos de mais restrição que nós tivemos. Mas para Sim. quem participa das oficinas, eu acho que tem esse vínculo, né, entre as pessoas que estão ali, que militam na área, que participam das oficinas mesmo, que produzem arte, que a gente fez um esforço para que esse vínculo não fosse rompido. E eu acho que transpor para a internet, usar essa facilidade da tecnologia foi muito importante para, pelo menos, manter esse vínculo entre os professores, os alunos, os fazedores de cultura, os trabalhadores da área, para a gente continuar aí ativo e manter esses relacionamentos funcionando. O Brandino, Franco da Rocha vai reabrir o Museu Osório César. Me conta dessa história. Reabriu. O Museu Osório César Vai reabriu reabrir? Não, já reabriu, né? Já reabriu isso. A partir do dia 1º de dezembro, já vou desde já convidar todos a visitá-lo de terça a domingo, das 11 às 19, totalmente gratuito, tá? Essa é uma história bem interessante, Jeremias. Nós estávamos falando um pouquinho offline aqui antes de você começar. Franco da Rocha é a sede do Complexo Hospitalar do Juqueri, que foi em torno do qual a cidade se originou, do complexo e da estação de trem. Naquele momento, acho que há mais ou menos, eu não vou lembrar agora exatamente, mas são 130 e poucos anos atrás que ele foi fundado, a gente tinha um contexto para o tratamento de saúde mental que era aquele de você isolar os doentes, né, longe das famílias, eles ficavam em tratamento em um local afastado, com essa questão da laborterapia. Você envolveria eles ali em atividades, diferentes atividades de trabalho, do dia a dia, para você poder. Era o tratamento terapêutico que se dava doente mental naquela época. É lógico que, com os padrões da ciência no século XIX, essa classificação de doença mental sempre é muito fluida, né? Naquela época você acabava também isolando pessoas que tinham algum distúrbio, que a família não queria por perto. Você tem que lembrar também que ali a gente está num contexto de quase que ainda logo depois da abolição da escravatura. Então a gente tem uma série de camadas quando a gente fala nesse tratamento psiquiátrico. Mas a ideia aqui, que foi a fundação pelo Dr. Franco da Rocha, era de ser uma fazenda autossuficiente. Aqui na época, para você ter uma ideia, o complexo tinha até a sua própria usina hidrelétrica para produzir energia, produzir a comida, a roupa, tudo vinha daqui, plantação, tudo vinha daqui. Em um determinado momento, na década de 1930, um médico que atuava aqui no hospital, o Dr. Osório César, que é um médico paraibano, que já aqui na época, isso para doença mental era específico. Então esses médicos que estavam aqui, eles estavam antenados com tudo que se fazia de mais moderno na época. E o Dr. Osório César iniciou naquele momento um projeto de arte-terapia, pelo qual os doentes participam, os internos, né, nem todos tinham esse diagnóstico, a gente pode chamar de doente,
eles participavam eles faziam pinturas, esculturas, música, para poder, que servia como uma terapia deles. Esse projeto foi desenvolvido pelo Dr. Osório nas décadas de 1930, acho que até o início da década de 1960. Depois, mais tarde, na década de 1990, ele foi retomado por outros profissionais que criaram ali a Escola Livre de Arte do Complexo Hospitalar do Juqueri, que depois acabou originando o Museu Osório César. O resultado desse trabalho, Jeremias, o museu funcionou mais ou menos ali até 2005, quando tanto o museu e a escola foram desativados. O resultado desse trabalho é que o complexo reuniu ao longo desses anos um acervo de cerca de 8.000 obras de arte, que Nossa! ficaram aqui no complexo, e o museu foi fechado. O museu ele funcionava no que era, dentro do complexo do Juqueri, a antiga casa do diretor, mas ficou desativado desde 2005 e esse acervo ficou lá guardado, escondido. Parte desse acervo hoje, parte dessas obras já integram acervo de outros museus no Brasil e no estado de São Paulo. Tem coisa no MASP, está meio espalhado por aí, meio sem registro, mas isso ficou uma história meio esquecida, né? E hoje, você me perguntou sobre como o complexo parou de funcionar. Ele teve, ao longo de sua história, nessa questão do tratamento de saúde mental, ele teve internos, ele tem muitas facetas. Ele foi, em algum momento, a forma de tratamento foi mudando e o complexo foi mudando junto. Tem desdobramento, ele acabou servindo, em alguns momentos da história, como unidade de encarceramento. Dentro do complexo, você tem o manicômio judiciário, que funciona até hoje. Na década de 1990, essa vocação aí acabou se convertendo também na instalação de unidades prisionais, né? E uma das facetas foi a formação desse museu de arte. Em 2005, infelizmente, ele foi desativado, mas a história permaneceu lá. Agora, em 2013, no início de 2013, a Prefeitura de Franco da Rocha começou a discutir com o Estado um projeto para recuperação desse acervo e recuperação do complexo hospitalar do Juqueri. Nós conseguimos, nesse desenho, pegar parte do território do Juqueri para a Prefeitura, parte do complexo, e passou à administração da Prefeitura, e a partir daí a Prefeitura passou a tentar recuperar as áreas, recuperar as construções e dar um novo uso para esses prédios, para esse espaço. A gente reformou alguns prédios que estão lá dentro, estamos construindo uma creche, uma brinquedoteca, mas a joia da coroa, por assim dizer, é o nosso museu, que a gente iniciou um projeto de reforma com recursos do FID, que é o Fundo de Interesses Difusos do Estado de São Paulo, que funciona assim, são multas que empresas pagam eventualmente por violar alguma ação do Ministério Público pelo que eles chamam de interesses difusos, que são de interesse da coletividade. Eventualmente uma multa por dano ambiental, por exemplo, acaba indo para esse fundo e todo ano eles lançam um edital para que você apresente projetos de interesse coletivo que possam receber os recursos desse fundo. O nosso projeto foi aprovado, se eu não me engano, em 2015 e a partir daí a gente iniciou o projeto, que inclui tanto a reforma da casa, reforma física mesmo, restauração do espaço, que é uma construção ali do século XIX, né, que ela tem a idade do resto do complexo, e de implantação do museu. Então, a criação do conceito do museu, o restauro de algumas obras e colocar ele para funcionar, que a gente finalmente inaugurou agora dia 1º de dezembro. Então, desde o dia 1º, a gente tem lá cerca de 280 obras em exposição, que são integrantes desse acervo de 8.000. Essas obras já foram restauradas, a casa está linda, né? E aí a gente aproveitou também para fazer um investimento no entorno. A gente criou um bosque ali ao redor, um teatro de arena, tem espaço para piquenique, para playground, tudo isso, e a gente criou também uma ligação com o nosso parque municipal. Então, para quem é de Franco da Rocha, a gente dobrou o tamanho do nosso parque municipal. E aí, do outro lado de lá, a nossa ideia é que a gente passe a receber visitantes aí da capital e de todo o estado, das cidades vizinhas, para conhecer o nosso museu. E ali também a gente conseguiu estar iniciando uma integração com o nosso Parque Estadual do Juqueri. Parte do remanescente da antiga Fazenda Juqueri foi transformado em 1990 pelo governador Mário Covas, na década de 1990, em um parque estadual. Só que esse parque estadual, hoje ele tem a entrada dele, o acesso é muito longe do centro de Franco da Rocha. A gente aproveitou com essa obra
para criar uma ligação mais próxima do centro, mais próxima ali do museu. Então, ali você tem acesso à história, porque você tem todo o complexo do Juqueri ali, com mais de 100 anos de história, você tem natureza, uma natureza exuberante, que é um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica, de Cerrado de Mata Atlântica, que a gente ainda tem na Grande Como São chama o Paulo. parque? Parque Estadual do Juqueri. O Parque Estadual do Juqueri, que inclusive foi votado uma alteração no dia de ontem, né? Nós estamos gravando aqui esse programa em meados de dezembro, uma alteração no seu tamanho, né? Talvez você pode explicar no perímetro, né? Que ele está aberto, esse parque, em dezembro de 2020? Eu gosto sempre de situar. Aberto. Ah, que legal. Está aberto. A visita é por agendamento, tem que ser feita na página do parque. Mas ele está funcionando sim, está aberto. Essa mudança no desenho, Jeremias, é por conta. Tem algumas construções do governo do estado, deputado estadual, que estavam dentro do perímetro do parque. Inclusive tem um trecho que ele é cortado pela rodovia. A gente tem aqui em Santa Rocha uma escola de bombeiros e tecnicamente ela estava dentro do perímetro do parque. Então essa alteração do desenho aí foi para adequar essa realização e também para incorporar outras áreas que eram contíguas ao parque, que estavam em áreas de preservação, mas que oficialmente não estavam dentro do parque. Então. Nossa, olha, então se você que está. Franco da Rocha está quantos minutos da capital aqui? De carro? 1 hora. 1 hora. 1 hora, né? 1 hora Mas vale a pena um passeio. Claro que a gente, no momento de pandemia, tem que ter todas as restrições, mas não sei, de repente um casal que vai, ele e a mulher, e vai está se respeitando o distanciamento em restaurantes, seus locais, então dá para fazer uma visitação até no parque e no museu, né? Acredito que nesse momento ainda dê, né? E é um espaço ao ar livre, né? Que facilita aí também, já está liberado para a gente nesse sentido aí, tem menos risco para contaminação. O museu está aberto, está seguindo. Oi, correto. Vocês pleitearam ser um município de interesse turístico ou não? É o desafio agora para o próximo prefeito, Jeremias, conseguir caracterizar o município como de interesse turístico. A gente tem um novo desafio também aqui, que é a antiga estação de trens, que é uma construção também de 150 anos atrás, da antiga São Paulo Railway, que foi desativada em 2012, com a inauguração de 2011, com a inauguração da estação, 2015 ela foi desativada e deixou de ser utilizada. E agora o nosso desafio é também recuperar, uma vez que a gente já fez o museu, a gente quer fazer outro, para transformar ele num espaço da memória franco-rochense. Você perguntou há quanto tempo de distância a gente está de São Paulo, 1 hora de carro, mas a 40 minutos da estação Barra Funda. A gente tem o trem do subúrbio que vem direto aqui para Franca. Uma viagem calma, tranquila, e como eu falei para você da entrada do parque, hoje, se você viesse aqui em Franca da Rocha, quisesse acessar o parque estadual, ele ficava a uns 15 minutos da estação de trem. Hoje, com essa alteração, você está a 5 minutos de caminhada, você chega no museu, chega no nosso bosque, ali a gente fez também um teatro de arena, você tem acesso ali já aos prédios do complexo hospitalar e já tem a entrada do parque estadual ali do lado. Então, a gente tem todo um contexto especial para a gente poder pleitear esse interesse turístico, e eu acho que a gente tem todas as condições de Franco da Rocha, no futuro próximo, aí, se tornar um destino muito relevante do turismo aqui dentro da Grande São Paulo e até para o Brasil. O museu, como você sabe, assim, ele oferece inúmeras possibilidades para a gente poder fazer intercâmbios e levantar estudos. A história do Juqueri, como eu te falei das muitas camadas que ela tem, é uma história ampla e fantástica, que ainda está por ser descoberta. Nós temos, por exemplo, aqui, Jeremias, no nosso acervo, estão em exposição agora obras de 2 artistas de origem japonesa, que passaram aqui pelo complexo. E elas estiveram aqui porque em algum momento da década de 40, a gente tinha pavilhões especialmente destinados para internos que tivessem origem estrangeira, por exemplo. Então, a história do porquê essas pessoas vieram parar aqui, como elas viviam, como elas se integravam à cultura, é toda uma história que está por ser descoberta. O nosso curador estava relatando lá uma das obras que está em exposição, eu não vou me lembrar o nome do artista agora, infelizmente, devia ter anotado. Ela fez uma obra e ela tem ideogramas escritos lá na pintura, né? E aí um dos curadores identificou que aquele ideograma é uma música que ela está cantando, é uma música que se refere à saudade de casa, à distância dos entes queridos.
que é uma música que, segundo o curador, ela também hoje, os japoneses estão lembrando essa canção, que é uma canção folclórica, no contexto aí da Covid, distanciamento obrigatório. Então a gente tem muita coisa a ser descoberta lá. Eu tenho certeza que a partir de agora, Franco da Rocha vai se enquadrar dentro desse cenário no estado e no país de uma forma totalmente diferente e inovadora. Nós temos obras aqui do Maoc, inclusive, que estão na Bienal de Berlim desse ano já, participando da mostra. Que legal, muita coisa interessante da área cultural em Franco da Rocha. E eu estava olhando aqui no Google Maps, eu gosto muito de parque e eu estava comparando o tamanho do parque estadual do Juqueri, que você está falando, com o parque Anhanguera, que é muito grande. E olha, o parque do Juqueri, pelas minhas contas de vista aqui, dá uns 3, né? Se você comparar com o Ibirapuera, então, você conhece o Ibirapuera? É umas 5, 6 vezes maior o Parque Estadual do Juqueri. Então, eu acho que tem muito espaço assim verde para quem gosta de verde. É toda essa área que a gente vê no mapa aqui, ela está disponível para a gente caminhar ou é uma parte restrita? Porque tem parques que são restritos, né? Tem partes que são restritas, mas dentro você consegue realizar algumas trilhas, são muito legais. Tem trilhas de menor e maior risco, de observação de Uhum. pássaro, de vegetação. Como eu te falei, o Parque Estadual do Juqueri é a última reserva de um bioma muito peculiar, que é chamado de Cerrado de Mata Atlântica. Uhum. É a última reserva que a gente tem na Grande São Paulo desse bioma. Então tem vegetação e fauna que você só vai encontrar aqui. E está lá Nossa, que completamente legal. preservado. E Você me falou que o geralmente, Ibirapuera diga, é um diga. parque que ainda ele é bem diferente do Ibirapuera. Ele é uma reserva, ele não tem tanta estrutura Ah, assim. Mas certo. com essa integração que eu te falei, a gente colocou ali na porta de entrada o nosso parque municipal da prefeitura, que tem ali também muita área de convívio, pista de caminhada, ciclovia, tem quadra, então eu acho que quem se arriscar vai ter um passeio bem completo, tem condições de acessar muitas coisas numa viagem só. Tem um espaço de convivência, tem a trilha, tem museu. Legal. Quem vai para lá estaciona dentro do parque ou fora? A gente tem um estacionamento agora aqui no espaço do museu e no nosso parque municipal. E a Ah, partir então dali tem você um, tem tem um acesso ao lugar parque seguro para estadual. deixar o carro. Isso, tem. A gente tem lá cerca de 70 vagas de estacionamento, tem um café que vai entrar em funcionamento em breve. O museu é a nossa Uhum. porta de entrada, é nosso cartão de visita. A gente espera que seja um baita cartão de visita, porque realmente vale a visita, está muito legal. Agora, secretário, a gente tem mais só 3 minutinhos, mas eu queria aproveitar o tempo para dizer o que é uma boa visitação ao museu? Porque eu vejo a molecada assim, eles passam, vê as coisas e não lê nada. Adulto também, né? Para mim, uma boa visitação é você ir com calma. Aí tem alguma coisa para ler, você lê. Você vê que em museus internacionais hoje tem essa interatividade com o celular, né? Às vezes, quando é em outra língua, você paga um pouquinho a mais, coloca o fone, eles explicam. Eu queria essas duas questões. Que dica você dá para uma boa visitação? Eu sei que no futuro provavelmente as escolas vão poder visitar presencialmente. E se tem algum tipo de monitor, alguma interação para a gente aprender mais no museu? Hoje, quando você chega no nosso museu, Jeremias, você vai entrar numa sala onde você vai assistir o que a gente chama de vídeo de sensibilização, que é uma Ah, apresentação, é uma sala só para isso, é uma apresentação visual bem curtinha, de 8 minutos, mas que, modéstia à uhum, parte aqui, eu tenho que dar os parabéns, não canso de dar os parabéns para toda a nossa equipe que participou do desenvolvimento, que ficou muito legal. A apresentação uhum. é feita pelo próprio Osório César, Olha, que conta a história dele e a história do nosso museu. Tanto a história de porquê, de como ele existiu, de como ele foi parar ali, como da arte que está contida, né, nele. Esse vídeo aí você vai me perguntar se dá para ver pelo YouTube. Eu vou dizer para você que não dá, só dá para ver se vier aqui assistir, porque é uma é bom, projeção é muito bom. legal. Então, essa Legal. é a primeira entrada, é o primeiro impacto que você vai ter ali do que é aquele museu. Aí, na sequência, a gente tem monitores que podem acompanhar a visita também, né? A gente fala da arte contemplativa, como você se referiu, mas ali eu acho que a dica é o visitante realmente incorporar aquela visita. A gente tem uma história aqui, Jeremias, quando você fala de saúde mental e desse histórico de unidade prisional, que funcionava como isolamento das pessoas, e uma parte muito Sim. triste dessa história de como você tratava a doença mental ao longo da história da humanidade, né? E acaba ficando uma coisa dessa história de opressão e violência.
Mas eu acho que o que sobra para a gente, quando a gente fala em história, é pensar no que já passou para a gente não repetir e ver o que ficou, né? Nas obras desses artistas que estão lá representados, você vê, nessa primeira curadoria, você vê muita coisa relacionada justamente a isso, a saudade de casa, as angústias que essas pessoas viviam naquela vida, naquela crueldade que elas viviam, em estarem afastadas de suas famílias, ou até, em muitos casos, por conta de realmente estarem presas dentro de suas próprias mentes, né? Em suas É. angústias e seus medos e ódios e raiva e felicidade, e a arte acabava sendo a forma que elas tinham de expressar tudo isso que estava dentro delas. Então, eu não vou estragar surpresas aqui, mas a gente tem obras muito, muito surpreendentes que você pode realmente incorporar e absorver muita coisa e tentar pegar um pouquinho do que essas pessoas deixaram para nós. Mesmo dentro de uma história de muita angústia, de muito sofrimento, elas deixaram para trás uma lembrança boa, uma lembrança importante que a gente tem aqui para a gente poder fazer referência. Um dos artistas, Jeremias, que é muito interessante, o Birajara, que inclusive dá nome ao teatro de arena que a gente construiu ali ao lado do museu. Das 8.000 obras que nós temos no acervo hoje, 3.000 são de produção dele, para você ter uma ideia. 3.000. Uma produção vasta. E as É o obras quê? dele que estão em Pinturas de exposição, quadros? A pinturas, maioria são principalmente pinturas. quadros. A maioria Certo. são quadros, mas a gente também tem esculturas. Eles faziam moldes em gesso, cerâmica, tem muito trabalho. A gente recuperou uma parcela muito pequena do acervo até agora, mas estamos trabalhando no restauro das demais obras para que a gente possa, no futuro, disponibilizar tudo isso. E tem muita coisa lá ainda no acervo do Juqueri referente à história do próprio Juqueri. Equipamentos antigos, coisas que dialogam até com essa história de opressão, como máquinas antigas de eletrochoque, por exemplo, que a gente espera no futuro também deixar isso pronto para a exposição para que a gente possa contar uma história completa. A gente está acabando o tempo, mas eu queria comentar também que a gente já está na terceira edição de um festival de arte e cultura que acontece lá no Juqueri, o Sou Louco por Ti Juqueri, que também ajuda a contar um pouco dessa história. Quero acreditar que nós vamos continuar realizando ele todo ano. A terceira edição foi agora em 2020, também com recursos do PROAC, do governo do estado, e apoio da prefeitura. Ele teve que ser online, mas todo ano o Juqueri acaba abrindo um pouco mais dessa história e dialogando com toda esse histórico. E o que a gente espera é aprofundar isso muito mais. O nosso museu acaba sendo uma pequena porta de entrada para as pessoas recuperarem um pouquinho dessa história. Eu acho que quando eu falo para você, por exemplo, na presença de artistas japoneses, quem é que pode imaginar isso hoje, Jeremias? Que em Franco da Rocha você tinha um japonês aqui, uma pessoa de japonesa, que era bem nascida aqui, né? Que veio, que falava, que talvez naquela época até se expressava com dificuldade em português, mas que expressava a saudade que ela sentia de casa, a angústia dela em um quadro, em uma obra de arte que está lá hoje para a gente também poder fazer referência. E esse é só um exemplo. A gente tem muitas outras coisas lá que eu acho que servem para... E agora está aí, estavam escondidas e estão à disposição de todo mundo agora. Como a gente falou, só a 40 minutos aí da estação Barra Funda, terça a domingo das 11 às 19, esperando por todo mundo para nos visitar. Adorei o nome, sou louco ou sou louco por ti, Juqueri, né? Vocês fizeram uma brincadeira aí com a loucura, vocês que a cidade vive isso e souberam encarar todos esses desafios com bom humor, com uma forma muito mais amigável e muito humana. Parabéns, muito bonito. O festival, então, ele está acontecendo? Não, ele acontece sempre no mês de setembro. O de Mês de 2020 setembro. já foi acabou acontecendo em forma virtual. Em 2021, espero que a gente tenha vacina, esteja livre dessas restrições todas aí, possamos estar todos juntos Legal. novamente. E tenho fé que vai ter outra edição dele, a quarta. Marcos, bem rapidinho, só para ficar bem claro. Então, o museu ele está próximo. Quem for visitar o parque já consegue visitar o museu pela proximidade, então. Tá tudo integrado. Tudo integrado. Então é pertinho. Muito obrigado. Conversei com Marcos Brandino Seleguin de Moraes, secretário municipal de Cultura de Franco da Rocha. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigado você, Jeremias. Obrigado aos telespectadores aí. Um grande abraço.
E a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua companhia. Vai lá em Franco da Rocha, vai visitar lá o Parque Estadual do Juqueri, o museu que foi recentemente aberto, o Museu Osório César, com uma história muito legal, né? Claro que respeitando todos os protocolos da pandemia estabelecidos pelo governo do estado de São Paulo, mas já dá uma pesquisada na internet aí, não custa nada você se planejar para, no momento oportuno, conhecer essas maravilhas lá de Franco da Rocha. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima edição.